E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Hoje segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. Peço perdão pela qualidade de imagem e áudio um pouco inferior desse vídeo. Eu tô sem meu aparelho celular e nos próximos dias vai continuar desse jeito. Eu vou trabalhar para resolver o mais rápido possível. Mas o assunto que a gente tem para tratar hoje é extremamente importante. Na quinta-feira passada, dia 1º de junho, a Polícia Federal desencadeou a Operação Hefesto. Essa operação incluiu mandados de busca em 27 endereços diferentes, em vários estados do Brasil, uma apreensão de 4 milhões de reais em dinheiro vivo e uma acusação de superfaturamento na compra de equipamentos de robótica para escolas públicas de 46 municípios do estado de Alagoas. Um dos principais acusados é a figura do Luciano Cavalcante. Ele é ex-assessor do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e atual assessor parlamentar da liderança do Progressistas, partido do Lira, lá na Câmara dos Deputados. Gente, o esquema ele era razoavelmente simples e bastante lucrativo. Uma empresa chamada Megalic Limitada comprava kits de robótica por R$ 2.700 cada de uma empresa do interior de São Paulo. A Megalic vencia pregões eletrônicos para revender estes aparelhos para as escolas dessas cidades lá de Alagoas. E vencia esses pregões oferecendo um preço de 14 mil por equipamento. Ou seja, uma parcela, uma margem de lucro enorme, gigantesca, inexplicável. Um indício bem claro de superfaturamento. Bom, não bastando, a Polícia Federal descobriu com o passar do tempo que a Megalip estava repassando dinheiro para empresas e pessoas físicas lá de Brasília. Essas pessoas faziam saque de dinheiro vivo e esse dinheiro vivo era repassado, entre outros, para o Luciano Cavalcante, para o ex-assessor do Arthur Lira, atual assessor secretário do Progressistas. A suspeita é de que você tenha tido um superfaturamento ao longo de 2019, 2020, 21 e 22 de até 5 milhões de reais no mínimo. Essa apreensão de 4 milhões de reais chama a atenção porque seria um indício de que então boa parte do que foi superfaturado já foi recuperado em espécie. Então é possível que esses valores sejam atualizados. Bom, uma operação importantíssima, uma operação que busca combater desvio de recursos do FNDE, né, do Fundo Nacional de Educação. Então, obviamente, já tem a sua relevância por si só. Mas o ponto central aqui é a proximidade do Arthur Lira com os envolvidos. Afinal, Arthur Lira, deputado federal lá do estado de Alagoas, é um dos políticos mais relevantes do estado de Alagoas. Pode ser que essa coisa vá para frente e ele acabe sendo ainda mais envolvido não só nesse escândalo, mas em outros que podem surgir a partir desse. Bom, vamos deixar esse fato aqui de lado, eu vou retomar ele até o final do vídeo, porque a gente precisa olhar para mais dois acontecimentos da semana passada. Quarta-feira à noite, a véspera da operação da Polícia Federal, chega a notícia de que o ministro do STF, Dias Toffoli, libera para julgamento um recurso da defesa do Arthur Lira contra uma denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva. Essa decisão do Dias Toffoli deve fazer com que essa acusação contra o Lira seja analisada na primeira turma do STF, agora, nessa terça, se você tiver uma sessão colegiada. Ainda não temos certeza disso. Bom, qual que é a acusação? De que o Lira tem relação com a apreensão de 106 mil reais em dinheiro vivo com um assessor parlamentar no ano de 2012. Esse dinheiro foi apreendido quando ele tentava embarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino a Brasília. Detalhe, ele estava utilizando passagens custeadas pelo mandato parlamentar do Arthur Lira. Segundo ele, disse após ser preso, esse dinheiro era para o Lira. Vamos aguardar, vendo o que isso vai dar no STF, mas o Toffoli liberou o recurso para o julgamento. Isso não agradou o Arthur Lira. Na mesma quarta-feira, mais ou menos na mesma hora, repito, véspera da operação da Polícia Federal ligada aos kits de robótica, o outro ministro do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça, pediu para suspender a tramitação de uma ação penal na qual o Lira acusa o senador Renan Calheiros de crime contra a honra. Essa acusação do Lira contra o Calheiros estava andando na Justiça do Distrito Federal.
O Mendonça entendeu que o caso devia tramitar no Supremo em função dos dois terem foro privilegiado. O Lira por ser deputado federal, o Renan Calheiros por ser senador da República. Vale lembrar que Lira e Renan se odeiam. Nada tira tanto o Arthur Lira do sério quanto Renan Calheiros. Eles são rivais regionais lá no estado de Alagoas, disputam um contra o outro nas disputas para as prefeituras, cada um coloca seu aliado para disputar cada uma das prefeituras, disputam um contra o outro na disputa para o governo estadual. O Renan Calheiros saiu vitorioso agora em 2022, né? Conseguiu levar lá a vitória, o sucessor do seu filho, o Renan Filho, né? O Dantas, né? O Paulo Dantas. E também isso está relacionado com a briga entre os dois na esfera federal, né? O Renan Calheiros teve um protagonismo político gigantesco no Senado anos atrás, ele perdeu esse protagonismo com o passar do tempo, tenta recuperar, e ao mesmo tempo o Lira ascendeu, né, do baixo clero da Câmara, digamos assim, e foi subindo até chegar na posição atual de não só presidente da Câmara dos Deputados, mas quase de um primeiro-ministro com poderes especiais. Então isso acaba pesando bastante, essas duas brigas se misturam e foram esquentando. O Renan Calheiros sempre fez ataques fortes pro Lira publicamente, por isso o Lira entrou com esse processo contra ele, acusando ele de crime contra a honra. O que vale destacar, gente? No dia 29 agora de maio, muito recente, também na semana passada, né? 3 dias antes da operação da PF, 2 dias antes da decisão do André Mendonça, o Renan Calheiros publicou no Twitter que o Lira era um caloteiro e disse que ele desviava dinheiro público e batia na mulher. Então, assim, a gente teve mais um fato novo ligado a essa acusação. Então, notem, temos 3 fatos péssimos para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Operação da Polícia Federal, que pega aliados muito próximos dele na quinta, e na quarta, 2 decisões de ministros diferentes do Supremo Tribunal Federal, que trazem à tona e dão protagonismo para outras acusações ligadas a ele. Uma, ele caindo em cima do Renan Calheiros, foi derrubada pelo Mendonça por ele entender que estava no foro errado, e a outra, o Dias Toffoli, que foi lá e colocou em julgamento um recurso que estava lá parado há um tempão, o que não é tão ruim porque pode garantir pelo menos uma prescrição. Então, acaba sendo, de modo geral, algo ruim para o Lira. Qual o contexto em que o Lira recebeu esses 3 tiros do poder judiciário, digamos assim? É um contexto em que a relação dele com o governo federal azedou de vez. De vez. Semana passada tivemos, na terça-feira, a votação do marco temporal. O governo saiu derrotado com uma quantidade de votos absurda. E na quarta noite, junto com as decisões dos ministros, a gente teve a votação sobre a medida provisória da esplanada dos ministérios, que o Lira estava provocando de não deixar que ela passasse. Porque seria ali uma calamidade, toda a formulação do governo Lula seria derrubada, os ministérios iam voltar a ter a configuração do governo Bolsonaro, iam perder aí 20 ministros que o Lula criou, ministérios que o Lula criou, um caos completo. E o Lira e os seus aliados entenderam esses 3 fatos e não disfarçaram isso, jogaram para a imprensa toda, como uma retaliação do governo Lula pelas dificuldades criadas na Câmara. Quase que como uma chantagem. Se você não passar os nossos projetos, se você não pegar mais leve, a gente te ferra do ponto de vista judicial. Então notem, existe a crença por parte do presidente da Câmara dos Deputados que a Polícia Federal está aparelhada, desencadeou uma operação contra os seus aliados por pedido do governo e que 2 ministros do STF estão também nesse conluio e procuraram prejudicar o Lira também num combinado com o governo Lula, tá? Essa suspeita do Lira e dos seus aliados, ela lembra bastante a gente o contexto de 2015, em que o Eduardo Cunha rompeu de vez com a Dilma Rousseff no mês de julho, depois que soube que a Procuradoria-Geral da República tinha conseguido um depoimento que incriminava ele. Ele passou a achar que existia um combinado do então PGR, Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com o governo Dilma para derrubá-lo. Uma baboseira completa. A gente viu depois que postura o Rodrigo Janot adotou com o PT. E ele já vinha adotando uma postura muito parecida. Foi uma operação da Polícia Federal, assim como tantas outras ligadas à Lava Jato, que prejudicaram o próprio PT.
Mas Eduardo Cunha acreditava nisso e isso fincou de vez o fim da relação dele com o governo Dilma, que era desgastada desde que ele chegou à presidência da casa sem ter apoio do PT. Mas ela ainda tinha ali algum canal mínimo de diálogo, até porque a Dilma tinha acabado de ser reeleita. Bom, os aliados do Lira estão vendo, olha, muita coincidência na véspera, né? Horas antes da votação da MP dos Ministérios, você tem a decisão do Dias Toffoli e do Mendonça. E no dia seguinte, a operação da Polícia Federal, né? Então as datas batem demais. Segundo ponto, vazou a informação já na quinta-feira que aquele ex-assessor do Lira, o Luciano Cavalcante, era um dos alvos de mandado de busca e apreensão. A Polícia Federal não costuma divulgar os alvos de busca e apreensão no dia das operações ou enquanto elas ocorrem. Isso costuma sair depois. Não é que nem mandado de prisão costuma ser. E eles também estavam já bastante indignados porque porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi para Alagoas no início da semana passada para lançar a segunda edição do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania e não convidou o Arthur Lira. Então seria um início assim: Dino sabia que teria uma operação da Polícia Federal, não quis chamar o Lira para não se queimar. Né? O Lira, inclusive, falando com o Lula na véspera da votação da MP dos Ministérios, falou uma coisa que vem me incomodando muito. É o fato de ministros viajarem sem contarem para deputados que estão indo para suas bases eleitorais, para os deputados puderem participar de ações de lançamento de programas e faturarem também politicamente acima disso. Todo mundo entendeu como uma indireta sobre a visita que o Flávio Dino fez. Né? Então isso já irritava o Lira. Com as operações judiciais, né, com a operação da Polícia Federal e as decisões do STF, o entendimento passou a ser de, é por isso que ele não foi. Então, gente, existe essa suspeita. Na minha opinião, não há muito nexo nisso tudo. Basicamente, o que a Polícia Federal fez foi cumprir mandados judiciais da Justiça de Alagoas. Então, você está pressupondo que o Flávio Dino manda num juiz federal de Alagoas, na Justiça Federal de Alagoas. Não há qualquer indício a respeito disso. A Polícia Federal já tinha aberto esse inquérito muito antes do Dino ser ministro do Lula. Isso na época do governo do Jair Bolsonaro. Essa investigação já corria, já havia indícios de fraude na compra de kits de robótica divulgados pela Folha de São Paulo. Certo? Foi isso que deu partida na operação da Polícia Federal, que deu partida na investigação da Polícia Federal. E mais, querer achar que o Dino manda no Dias Toffoli e no André Mendonça. Soa ali um quê de paranoia à lá Eduardo Cunha, parecido com o que a gente teve em 2015. Os fatos não batem muito. A Polícia Federal já estava para realizar essa operação também, né? Desde o meio de maio. Não realizou porque você tinha alguns investigados que estavam em Miami e eles retornaram, né, só na semana passada. Para poder ter efetividade nas medidas cautelares, conseguir realizar as apreensões adequadamente, era bom que eles estivessem no solo brasileiro, tá? E tanto assim que o Flávio Dino fez questão de visitar o Arthur Lira na quinta-feira e não escondeu para a imprensa que a visita teve como objetivo se defender e dizer para ele: eu não tenho nada a ver com isso daí. Isso não é retaliação do governo. E vamos lá, gente. Vamos combinar também que seria no mínimo ingênuo por parte do governo Lula tentar utilizar a Polícia Federal para encurralar o Arthur Lira enquanto ele ainda é presidente da Câmara e pode criar como presidente da Câmara prejuízos gigantescos. Até pelo histórico do Cunha. Até pelo histórico. Se o Lira não quiser ceder nada, ele não vai ceder nada. Qualquer consequência dessas ações judiciais tendem a surtir efeito no sentido de enfraquecer o poder político do Lira e impedir que ele desgaste o governo só a médio e longo prazo. E a preocupação do governo é com a articulação política em curto prazo. Em curto prazo. Se você tivesse um canal de interferência nessas decisões judiciais, pode apostar que esse canal de interferência seria no sentido oposto. Não vamos fazer essa operação essa semana. Essa semana vai criar problema na nossa articulação política. A relação com o Lira está desgastada demais. Deixa para um momento mais oportuno. Deixa para depois que todas as medidas provisórias que estão para vencer já tiverem sido votadas. Tem a MP do Bolsa Família, inclusive, aí pendente. Agora, não. Sem contar achar que há um canal de interlocução neste nível com André Mendonça e Dias Toffoli. Tá? André Mendonça e Dias Toffoli podem ter até agido com teor político. Eu achei muito estranho isso acontecer 2 horas antes da votação da MP dos Ministérios.
Mas dizer que isso é relacionado com o governo federal são outros 500. Mas fato é que o Lira tem essa suspeita. Fato é que os aliados dele dizem publicamente que ele tem essa suspeita e que o próprio Flávio Dino fez questão de dizer que foi se explicar para ele porque sabia que ele estava desconfiado. E agora o Lira tem um novo grande inimigo no governo federal, o Flávio Dino. E é muito difícil de esperar que a relação do governo com o Lira melhore. Existe uma outra possibilidade também. Lira não suspeita que o governo foi responsável por tudo isso. Mas fingindo que suspeita, ele passa um recado muito claro. Vocês não sabiam do que estava acontecendo na Polícia Federal? Vocês não estavam inteirados na investigação a respeito dos kits de robótica? Então, fiquem inteirados e não deixem que essa operação siga adiante. Porque se ela seguir e se a Polícia Federal chegar perto de mim, aí eu não apoio vocês de verdade. Talvez seja um recado bem pensado e bem bolado do Arthur Lira. Interfira na Polícia Federal. Eu sei que vocês não estão interferindo. E aí vale deixar sempre muito claro. Nem o Bolsonaro, em 1000 tentativas que teve, conseguiu uma interferência real dessa instituição. Eu repito sempre aqui para vocês. A Polícia Federal ela tem boa parte dos seus quadros como concursados, pessoas que estão lá independente do governo vigente. Estabilidade de servidor público que impedem que elas sejam tiradas por desagradarem determinados superiores, por desagradarem o ministro da Justiça, o presidente da República. É uma instituição extremamente corporativista. Tem um pouco de vida própria. Bolsonaro não conseguiu. Conseguiu ali trocar diretor-geral no Rio, conseguiu trocar diretor-geral em Pernambuco, outros estados, mas ele não conseguiu controlar o baixo escalão. Isso vale para a PF, isso vale para a Receita Federal. A gente viu quando teve a tratativa para apreensão das joias. O cara é concursado, tem estabilidade de carreira, sabe que não vai perder o cargo, não tem que temer nem o seu chefe. A pressão política ela acaba ficando mais neutralizada. Então, é difícil que o governo, mesmo se tentar, consiga ajudar um pouco o Lira no âmbito judicial. Mas a situação dele tá ficando feia. Se o destino vai ser o mesmo do Eduardo Cunha, prisão, depois volta desastrosa à vida pública, isso só o tempo vai dizer. Qualquer momento eu trago mais atualizações para vocês, pessoal. Lembrem que vocês podem colaborar com o meu trabalho assinando TV Coyote Play, meu serviço de streaming, em tvcoyoteplay.com. Um grande abraço e até a próxima.